Bom dia, Cotia, São Paulo, Brasil. Estamos de volta aqui recebendo hoje Naldo Soares, Dr. Naldo Soares, que vai falar um pouco sobre o universo da oratória e a importância de saber se comunicar para você se sair bem aí, independente da área que você queira seguir profissionalmente na sua vida. Não só profissionalmente, mas na sua vida aí, no seu dia a dia, né? A gente estava falando, você veio da advocacia, né? É verdade. E todo aluno, todo operador do direito que fala na área desse ramo, da ramificação no mundo jurídico, geralmente os operadores estudantes, quando eles vão se apresentar, fazer um seminário, falar com o cliente, fazer uma consultoria, é cabível ter pelo menos essa comunicação jurídica. O que estava acontecendo? Os advogados, os alunos que estavam estudando para ser um bacharel ou para ser alguém que deseja trabalhar nesse ramo, precisava, em primeiro lugar, fazer uma ótima apresentação. E a oratória fez o quê? Ela caiu como uma luva na minha vida. Porque eu fiquei pensando, como é que pode um advogado não poder falar bem? Como é que pode um advogado apresentar a sua defesa a um tribunal? Ou até mesmo fazer uma excelente consultoria, se não acontecer com que ele possa estudar essa ciência tão fabulosa. Então eu penso comigo que a oratória não serve só na área jurídica, ela está no mundo corporativo, vendedor, professor, um cantor que deseja, antes de fazer a sua apresentação, é necessário ele saber se comunicar com as empresas que vão contratar ele. Então a oratória, ela está em qualquer âmbito da sua vida profissional. E a oratória é uma filosofia de vida, porque quem fala bem, vive bem. Quem pensa para falar não cria problemas. Verdade. Isso é uma filosofia simples, básica e que dá certo, né? É isso mesmo. E quando a gente fala de oratória, ela está atrelada à comunicação. Então, para a gente entender o que é se comunicar, né? Porque a gente sempre costuma dizer, você fala o que quer e o ouvinte entende o que ele quer. Tem muito isso, né? Isso. Você fala A, a pessoa entende Z. É verdade. Isso é comum acontecer. Então, para que todo mundo, dentro de um grupo, consiga entender aquilo que você está falando, principalmente quem trabalha com público, você precisa tomar bastante atenção, né? Os professores, palestrantes, de modo geral, você começa a fazer toda uma linguagem corporal. Como começa a oratória na vida do ser humano? Desde pequenininho, né? É verdade. Os gregos, eles colocam os filhos para estudar oratória a partir dos 6 anos. Então já é parte do currículo. É parte do currículo. Porque, em primeiro lugar, todo profissional que trabalha com oratória, seja quem for, ele tem um perfil de poder ajudar o outro a escutar o que o outro está proferindo. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Você escuta com o cérebro, 10 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões nervosas. E você ouve com os 2 ouvidos. Por isso que tem essa conexão. Às vezes a pessoa fala bem assim, Daniel, olha, faz um trabalho para mim, só que ele está falando, mas ele não está escutando, ele está ouvindo. Aí depois essa própria pessoa que pediu essa solicitação ou fez algum pedido, um desejo, começa a reclamar porque ele não escutou, então acabou falando aquilo que não deveria. Então, hoje no mundo corporativo está tendo um problema muito sério. Hoje o patrão ou o empresário manda o funcionário fazer alguma coisa, mas ele não está escutando aquilo que ele está falando. Então os filhos começam a crescer 6, 7, 8 anos. Na língua grega, os gregos ensinavam o poder da sabedoria. E a oratória é o carro-chefe, é o berço da sabedoria, para que todos possam, os gregos, não só os gregos, os brasileiros também, possam interagir melhor nesse mundo tão complicado. E é muito engraçado quando a gente fala de oratória, né? Eu, na verdade, vou dar o meu exemplo, eu nunca tive problema de falar em público, né? Então, quando as pessoas falam que ficam nervosas, que treme, que a mão soa, que dá nervosismo, eu falo, gente, mas isso nunca aconteceu comigo, Daniel. Tanto que nas minhas 2 formações básicas, eu me formei em pedagogia, né, para dar aula, lecionar, e me formei em jornalismo, que é a outra área em comum da comunicação. E depois as pós-graduações que eu fui fazendo são todas voltadas mesmo para a comunicação.
Quando eu escuto as pessoas falando, e aí a gente faz todo um trabalho de teatro, de Kundalina, enfim, a gente tem uma série de ferramentas dentro da televisão para desbloquear e destravar as pessoas. Uma pessoa que é bloqueada, que é travada, que não consegue falar, é possível ela fazer um curso de oratória e se transformar. Sim, é possível. Existem técnicas. Não é que a timidez dela vai acabar, ela vai aprender técnicas suficientes para que ela possa se dar bem na vida, mais ou menos isso. Tem 10 anos que eu trabalho com oratória. Então, quando você fala assim, Daniel, sobre pessoas bloqueadas, pessoas que são introvertidas, pessoas que estão ali fechadas, aquele mundinho ali, existem técnicas. Uma delas é a pessoa poder, em primeiro lugar, ela auto se conhecer. Ela tem que se conhecer para saber onde ela quer chegar. Porque geralmente as pessoas que falam em público, elas ficam assim, chá comigo, deixa comigo porque eu vou lá e faço. Geralmente essas pessoas, quando pegam o microfone, começam a travar, dá o tal do branco, ela não sabe mais o que dizer, ela fica parada, estagnada lá na frente. Então, durante esse período de 10 anos, eu desenvolvi uma metodologia chamada EPEC. Então você tem uma metodologia sua. Minha, que eu criei. Essa metodologia aqui é EPEC. EPEC é E de escutar, P de pensar, depois E de expressar e letra C de codificar. Dentro dessa metodologia, que eu creio que são 4 elementos, esses 4 elementos leva qualquer pessoa simplesmente a ser desbloqueada em qualquer área. Agora, como é que a pessoa perde o medo? Em primeiro lugar, a pessoa tem que se revestir de um conhecimento. Por exemplo, você é um pedagogo. Então, você tem que se revestir desse conhecimento de pedagogia para poder apresentar esse trabalho que você faz em qualquer área. Você vai se apresentar em uma empresa. Mas eu sou tímido, eu sou acanhado, não consigo... Não tem problema. Faz um treinamento. Esse treinamento é o quê? Qual é o primeiro treinamento? O primeiro treinamento é que ele possa estudar o que ele vai falar. Porque se ele não estuda o que ele vai falar, fica difícil. Mesmo com timidez, se ele se reveste de um conhecimento, se ele vai falar em público, tem autoconfiabilidade, tem uma sustentabilidade perante a situação, então ele já ganhou um ponto a mais. Porque ele conhece o estudo, sabe como se apresentar, então já diminui a adrenalina dele. Sim, perfeito. E hoje a gente tem um índice de desemprego do Brasil absurdo. Milhões de pessoas estão desempregadas, milhões de pessoas aí estão nas filas aí procurando um emprego, e muita gente vai em entrevistas e participa de processos seletivos e não consegue assumir aquela vaga. Falta de oratória? Falta de oratória, porque tem amigos meus que falam assim, nossa, eu me dou tão bem numa roda de amigos. Eu brinco, faço perguntas, jogo até uma piada, mas quando chega na área da seleção, eu travo. Por quê? Porque está num ambiente desconfortável. E esse ambiente desconfortável faz a pessoa ficar retraída. Então, qual é a primeira dica? A pessoa tem que procurar naturalidade. Seja você mesmo perante as pessoas. Não imite ninguém, não queira ser melhor do que ninguém. Seja você, que a naturalidade vence os obstáculos da comunicação. Quem sabe, por exemplo, a pessoa tem um obstáculo. O obstáculo é porque a pessoa é tímida, retraída, travada, porque ela quer se apresentar de outra maneira. Todo mundo está se apresentando muito bem e ela está perdendo a naturalidade dela. A naturalidade, a pessoa fica mais espontânea, a pessoa mostra quem ela é. A sua própria imagem começa a desfigurar o campo negativo. Perfeito. E aí faz toda a diferença, né? Faz, porque ela vende a imagem dela. Quem está perto dela vai dizer, olha, que bacana, o Daniel é um ótimo apresentador. Por que o Daniel tem esse perfil? Porque ele mesmo. Então, a gente não usa máscaras, né? Sim. Isso é o mais importante. E a linguagem corporal, você também ensina essa coisa de linguagem corporal? Como que você tem que sentar? Porque quando a gente fala de técnicas de oratória, e sobre todo esse universo, de como falar em público, de como se apresentar, de como conseguir conquistar o emprego, você ensina o beabá também? Porque a nossa postura, o nosso corpo fala muito sobre as nossas atitudes, né?
Pierre Weil, quando ele foi no Jô Soares, que o livro O Corpo Fala, ele falou sobre a linguagem corporal. Que você pode baixar na internet, é gratuito, Sim. viu? Você tem esse livro aí, ele é fantástico mesmo. E ele falou sobre que a linguagem corporal é 55%. Ó, as palavras são 7%, a voz 38% e a linguagem corporal 55%. Quer dizer, se a pessoa sabe controlar a linguagem corporal, que é a fisiologia, o corpo, que o corpo fala, se a pessoa sabe dominar, a pessoa já tem 50% do sucesso nas mãos. Porque se você está falando, está gesticulando muito os braços, está andando para lá e para cá, não tem um controle, um equilíbrio, então a pessoa fica focada em quê? Na gesticulação, na informação, na voz. Não adianta a pessoa preparar um ótimo sermão, um excelente discurso, ter uma voz poderosa, se não sabe controlar a linguagem. E a linguagem é tudo, porque hoje a pessoa está falando, daqui a pouco você faz um gesto diferente, que se gostou ou não, a pessoa, puxa, será que essa pessoa foi boa ou não? Então a linguagem, ela é uma porta aberta para identificar quem é a pessoa que está chegando ou está saindo. Inclusive, estudos mostram que nós temos um período muito curto de atenção das pessoas, né? Então, quando você está falando com uma ou mais pessoas, ou quando você está contando uma história da sua vida, a história do seu cachorro, como você ganhou na loteria, enfim, qualquer história que você vá contar, ela não pode durar mais que 7 minutos, né? Porque as pessoas perdem a noção ali da conversa, distraem com alguma coisa. Então o período que a gente tem de raciocínio do ser humano, ele é muito curto. Por isso que a gente faz intervalos comerciais, por isso que nós fazemos blocos, os programas de televisão são feitos em blocos, tudo isso é pensado, não é porque o comercial é só para faturar, para ganhar dinheiro. Não, o comercial é necessário para a pessoa se desprender e voltar a atenção. E isso acontece no nosso dia a dia o tempo todo, né, Naldo? Sem dúvida. Eu trabalho com vários tipos de pessoas. E as pessoas que me procuram são empresários, políticos. Eu peguei um vereador, não vou dizer o nome, que é antiético. Político é super importante. Agora começa, né? Agora começa a campanha política. Sim. Você aí, político que está acompanhando, já corre para fazer seu curso de oratória, que é fundamental, né? Isso, muito bem. O político, geralmente, ele tem um discurso excelente, mas ele não sabe contornar a sua gesticulação. E no momento que ele está falando em público, as pessoas não querem simplesmente só um discurso belíssimo, mas também, se o corpo fala, quer passar seriedade, porque existe um treinamento chamado retórica, que é a faculdade de falar bem. Ele está falando muito bem ele está falando, só que a linguagem não está mostrando que ele está falando tão bem. Então, para cada frase há uma gesticulação. Para cada expressão que ele executa, existe uma gesticulação. Se ele gesticular muito, então a minha concentração está focada simplesmente na parte que ele está se movimentando muito. E as pessoas ficam como? Será que é verdade isso que esse político está falando? Então as pessoas que trabalham na área da política, o empresário, o profissional liberal, o vendedor, precisa se portar, precisa conhecer essa filosofia que é fantástica. Ela não só ajuda você a falar bem, mas também faz você viver bem. É aquela história que você falou, se blindar de conhecimento, Sim. né? Se você vai vender celular, você tem que ter propriedade daquilo que você está falando. E aí tem uma outra questão que é muito delicada e muito importante, que é a entonação de voz, né? Certo. Se você não souber entonar a voz no momento certo, você se torna uma pessoa sem credibilidade ou uma pessoa muito autoritária na hora da venda. Então, quem tá buscando aí a área de vendas, principalmente, que é uma das que mais contrata no Brasil, agora tem Páscoa, né? Tem Carnaval, então tem muitas empresas que contratam para o Carnaval, tem muitas empresas que contratam para Páscoa, muita gente aí entra no mercado para vender, para ser promotor de vendas, de chocolate e tudo mais. Você tem que ter propriedade daquilo que você está vendendo, né? Não adianta você querer falar que o cacau é uma fruta sem saber que fruta mesmo. É essa, né? É verdade. E tem uma técnica para os vendedores que eu sempre executo, que é a persuasão.
Persuasão significa comover e convencer. Os vendedores precisam usar essa ferramenta poderosa no mercado das vendas, porque se ele não sabe persuadir o seu cliente para apresentar um produto, uma ideia, uma marca, fica difícil. E fora a palavra persuadir, também tem outra que é fantástica, é dissuadir. Desfazer os pensamentos das pessoas. Você está ali apresentando um produto, mas o cliente às vezes está inseguro se acredita ou não no que você está falando. Então, quando você aprende oratória, você não ensina só a persuadir, ensina a tirar também os pensamentos negativos que a pessoa tem, que realmente às vezes aprendeu com um e com o outro, mas não é uma verdade absoluta. Isso é fantástico, porque a oratória ela ajuda você a desfazer pensamentos que a pessoa criou no cérebro. Sabe aquela história do paradigma? Sei. Se é verdade ou não? Então, às vezes, o cliente não quer o produto porque muitos estão falando que aquele produto não é verdadeiro. Perfeito. Então, hoje, para mim poder me dar bem em qualquer área que eu queira seguir, fazer um curso de oratória é fundamental. É o começo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. A pessoa faz o curso de oratória e depois a pessoa começa a agregar valor. Qual é a profissão que ela deseja? Porque oratória, o que é oratória? É a arte de falar em público. Perca o medo e seja desinibido. Perfeito. Bom, fica só nisso? Não. Você pode usar oratória no bate-papo, numa conversa, aumentar o seu poder de conquista, melhorar seu relacionamento, seu network. Você está apresentando qualquer trabalho que você queira mostrar para uma pessoa que às vezes tem dificuldade de poder se expressar melhor no campo visual, auditivo, sinestésico. Bom, a oratória é a estrada para quem realmente deseja ser ela mesma e conquistar o melhor da vida. E quando a gente faz uma comunicação, existem pessoas que recebem essa comunicação de maneira diferente. Então, pessoas que precisam prestar atenção no como você está falando, existem pessoas que precisam anotar o que você está falando, e existem pessoas que precisam ler aquilo que você está falando, né? Quando você dá uma palestra, você tem que usar todas essas ferramentas. E para a gente poder, como que eu posso inserir essas ferramentas no dia a dia para realmente conseguir levar a comunicação para todos? Bom, como você está falando? A pessoa tem que ter pelo menos um mapa, para saber de onde a pessoa está saindo, até onde a pessoa realmente deseja chegar. Porque senão a pessoa vai dizer como você está falando. Como? Falando ligeiro, falando rápido, essa pessoa ansiosa para falar. Então, se a pessoa começa a moldar esse como está falando, ela se sente mais tranquila e o ouvinte, o interlocutor, se sente melhor. Essa parte da escrita, geralmente as pessoas ficam bem assim na escrita. Puxa, eu queria anotar o que você está falando. Por quê? Porque isso me traz melhor percepção. Bom, para que o outro possa anotar melhor, a pessoa tem que ter uma articulação boa, uma argumentação e uma comunicação. Porque as palavras, elas começam a fluir melhor para o ouvinte. Outra coisa que eu fico muito preocupado, assim, às vezes está o palestrante, um vendedor, e ele fala muito rápido, sabe? E ele não tem um perfil de tranquilidade. Então fica difícil a pessoa anotar. Então, geralmente, você que está aí, que deseja conquistar melhor o seu espaço no mercado de trabalho, está me escutando, me vendo, entenda uma coisa: quando você melhora a sua articulação, a sua argumentação, a sua comunicação, você passa a valer mais no mercado de trabalho. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Você vai criando conceitos e agregando valores no seu âmbito profissional. Isso faz muita diferença, né? Mas porque, por exemplo, quantas pessoas você já entrevistou? Muitas, né, Daniel? E a gente brinca que tem as entrevistas monossilábicas, que eu pergunto: oi, tudo bem? A pessoa, tudo. Quanto tempo você tem de carreira? 1 ano. Como tudo começou? Começou com a minha mãe. E aí a gente tem 1 hora aqui pra gente poder falar, pra poder discursar sobre o assunto, só que a gente fica travado por conta da pessoa não produzir conteúdo junto. Isso é muito comum, a gente entrevista milhões de pessoas,
A gente estava fazendo uma conta aí por ano, são mais de 500 entrevistas, então a gente precisa estar sempre tomando esse cuidado com as pessoas que são monossilábicas, né? Mas não é porque a pessoa não tem conteúdo, é que às vezes ela é simplesmente tímida, ou porque a câmera trava, porque a luz bloqueia, porque o microfone assusta. Isso é muito comum acontecer, né? Isso é muito comum, porque uma das coisas que trabalha é emocional. O emocional da pessoa deixa a pessoa bem fora de si. Daniel Goleman, dos Estados Unidos, ele tem um livro aí fantástico sobre a inteligência emocional, como você melhorar Incrível. o seu perfil. Uma dica também, você que está agora participando e interagindo aqui nessa programação maravilhosa aqui, nessa interação, você melhorar a sua dicção. Isso é fundamental, Sua né? dicção faz você passar qualquer informação, mesmo que seja difícil. E o fundamental é, se você tem dificuldade ou você percebe que você tem dificuldade, é procurar uma fono mesmo para fazer um trabalho mais preciso, né? Preciso. Aí você, melhorando a sua dicção, você tira os vícios de linguagem, que é o net, passinho, tá legal, entendeu, ok? Você tira essa gordura da sua comunicação, que isso faz o interlocutor, a audiência, ficar um pouco bloqueada, se entendeu ou não. E a molecada hoje que usa muita gíria, né? São Paulo, por exemplo, é a capital da gíria, né? As pessoas, a molecada usa muita gíria e às vezes você vai realmente entrevistar um colaborador para uma empresa, a pessoa tem um currículo fantástico e aí você começa a discursar com a pessoa solta, então, tipo assim, cara, né? Então, tipo, essa pessoa está excluída no mercado mesmo com um currículo impecável. Mesmo, é verdade. Você tocou no assunto principal dessa entrevista aqui, porque ele tem um currículo fantástico, só que as amizades, seja urbana, regional, atrapalha a apresentação dele. Diga-me com quem tu andas que direi quem tu és, né? Já dizia minha avó. Vai fazer uma entrevista, chega com esses vícios, aí a pessoa fala, peraí, você tem faculdade, você tem formação, você precisa enxugar isso aí, passar uma esponja, tirar isso da sua vida, porque isso futuramente vai prejudicando. O sotaque também prejudica? Quem tem um sotaque muito carregado? O sotaque nem tanto, mas se depender de algumas empresas, elas não contratam. Tá. Então é importante, quando a gente tem o sotaque, até trabalhar esse sotaque para poder... Eu falo porta, quando eu vejo já soltei uma porta, que eu sou paulista, porta, a gente fala porta mesmo. E às vezes eu porta, então eu tô sempre me policiando quando eu tô em público, porque é algo que a gente solta sem querer. Então eu fico imaginando quem tem um sotaque mais carregado, principalmente o Nordeste, o Sul, que a gente tem um sotaque bate, então o sotaque é muito forte, isso pode realmente prejudicar numa contratação. Depende. Por exemplo, eu sou marketing, eu sou slogan, eu sou a marca. Se você chega em alguns interiores de São Paulo, tem empresas que contratam você, porque você é o diferencial que tem lá. Nossa, chegou o Daniel aqui, é diferente, ele se expressa diferente, tem uma linguagem diferente. Bom, essa diferença é que vai agregar valor dentro da empresa, porque todo mundo vai perceber assim, tem um funcionário diferenciado na empresa, ele não só fala diferente, mas também faz um trabalho impecável. Tem outras empresas que falam assim, não, eu não quero que todo mundo fale do mesmo jeito. Então isso vai conforme o andamento da empresa. Hoje eu percebo até aquela questão, até 5 anos atrás, quando a gente fala de contratação de empresa, até 5 anos atrás a gente tinha um problema muito sério com tatuagem. Sim. As empresas não contratavam o pessoal com tatuagem. Hoje parece que está um pouquinho mais permissível, né? Está permissível, porque hoje as pessoas estão entendendo o que significa tatuagem. Parecia Tem gente que é um gibizão, que faz tatuagem no corpo todo e mesmo assim as empresas contratam, porque está observando o profissional. Não... Se expressa bem, tem uma conduta boa, sabe interagir com o trabalho dele, sabe se comunicar, vende muito bem. Então a tatuagem ficou como ali uma imagem marcada que não prejudica ninguém. Agora, só tem empresas que não querem que demonstre a tatuagem, que cubra essa tatuagem. Fora da empresa, você e a tatuagem. Dentro da empresa, você e a empresa. Sexualidade também é um problema na contratação? Sem dúvida, porque se a pessoa não sabe respeitar o outro, então essa comunicação dessa própria pessoa
vai prejudicar o outro. Que hoje eu vejo que cresceu muito, quando a gente fala de sexualidade, cresce muito homens trans, mulheres trans, né? Essa transexualidade que hoje cresceu muito mais. Antigamente a gente via a dificuldade que principalmente as travestis enfrentavam na hora de procurar emprego. Muitas acabavam indo trabalhar na rua por essa dificuldade do mercado de trabalho aceitar. Ainda existe um certo preconceito na sociedade para esse tipo de contratação. Porque, olha que bacana, a oratória ela entra nessa linha aí. Que se a pessoa sabe conversar, é o segundo módulo da oratória, a conversagens. Se a pessoa sabe conversar, qualquer tipo de pessoa, ela vai entrar e sair e vai respeitar a etnia, vai respeitar orientação sexual, isso, o perfil, a ideia, o desejo, porque quando você sabe se comunicar, você não prejudica o que o outro deseja ser ou o que já é. E aprende a respeitar as diferenças, né? A oratória traz esse ensinamento básico. A oratória, já que é uma arte de falar em público, não fica apenas falando na plateia, no auditório. Aqui, esse bate-papo aqui já é uma oratória. Sim. Se eu estou com alguém aqui que tem um comportamento diferenciado, o que é que eu vou fazer? Tem um escritor bem famoso que deixou um livro aí que eu acredito que muitos de vocês que estão escutando, vendo, vão perceber que é fantástico. Delicagem. Quer conquistar um amigo? Fala daquilo que ele gosta de ouvir. Perfeito. Quando você fala daquilo que o outro gosta de ouvir, você já cria uma ponte de amizade, de conversa e de respeito. Existem técnicas, inclusive, de persuasão, né? Sim. Você ensina isso também. Ensina. Então, até a maneira de cumprimentar a pessoa, quando você quer fazer uma negociação, tem até o aperto de mão, você consegue já persuadir a pessoa a aceitar aquilo que você vai falar. A pessoa está querendo vender um apartamento, só que essa pessoa que está querendo vender já é um pouco agressiva. Então, como é que ela vai apertar a sua mão? Ela vai apertar como uma mão de alicate, que já machuca já a pessoa querendo colocar já um imóvel, já uma pessoa rápido, ou aquela aperto de mão convidativo, que se você colocar pressão, também coloca pressão. Então existe uma maneira de como você se apresentar até no aperto de mão. Tem até uma história do senhor Saul, que ele, quando entrava na empresa, ele apertava a mão de todo mundo. Só que a mão dele era pesada. E as pessoas ficavam com medo porque se no começo, quando ele entrava na empresa, já quebrava a mão das pessoas, imagina a saída. Então a pessoa tem que ter cuidado até no momento de uma apresentação, como deve apertar a mão da pessoa para poder ter uma conexão ali, um magnetismo. E a comunicação ela tá realmente voltada não só no aperto de mão, e também numa boa conversa atrativa. Então tudo isso é muito importante, né? A oratória ela é a base. É a base e também ela tem uns princípios dela. A pessoa, quem fala muito, já viu aquele ditado dá bom dia cavalo? Verdade. A pessoa também não pode ser uma pessoa prolixa, que fala de um assunto, não sabe manter o nível daquele assunto e acaba misturando tudo e acaba perdendo até o cliente, porque o cliente queria objetividade. Eu vejo esse problema de um modo geral com os pastores. Sim. Porque eles têm a missão de evangelizar as pessoas, então ele quer levar o evangelho para todo mundo, ele quer falar de Jesus para todo mundo, só que muitas vezes ele acaba se tornando uma pessoa chata por tentar fazer com que a pessoa engula o assunto Jesus. E aí às vezes a pessoa não quer falar de Jesus naquele momento, mas o pastor insiste em evangelizar, e se a pessoa não aceitar é porque ela está com o demônio. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum, e você fez eu lembrar agora que o mês que vem está sendo um livro Oratória para Pastores, Líderes e Obreiros, da minha autoria, que eu falo sobre como é que um pastor deve se comunicar com várias religiões. Isso é super importante, né? Até porque o princípio básico de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a partir da hora que o pastor aponta o dedo, joga uma pedra, ele já não está seguindo os ensinamentos básicos de Jesus.
Para você ser um bom pastor, você precisa saber se comunicar. E saber se comunicar não é só com as suas ovelhas, é se comunicar com todos para ampliar o seu rebanho de ovelhas, né? Isso é super importante. Isso é importante. Se você pegar de Gênesis Apocalipse, você vai ver que Jesus não falava mal de ninguém no Velho Pelo Testamento. contrário, né? Isso. E no Novo Testamento, Jesus também, a oratória de Jesus era tão cordial, tão aprazível, que ele, no lugar dele criticar, ele elogiava. Existe um treinamento em Massachusetts, em Nova Jersey, que é melhor você elogiar o outro mesmo com erros, porque se você começa a criticar, existe um treinamento chamado que quando a pessoa critica o outro, você está arrancando um pedaço da carne do outro, até ficar um esqueleto da pessoa. Então quando você elogia, a pessoa começa a se moldar, começa a se corrigir, começa a entender que ela precisa não só de uma correção, mas também se dirigir a si mesma, a si mesmo, seja quem for ambos, homem e mulher, e entender que ela precisa de evolução. Então esse livro de oratória para pastores, líderes e obreiros, o que trata desse livro? Você pastor, você pastora, você que tem um cargo na igreja, um líder, um obreiro, aprenda uma coisa: quando você fala de Jesus, você não pode mesclar apenas uma igreja só. O mundo está focado e voltado para uma comunicação assertiva, uma comunicação, mesmo que seja cristã, que possa acertar e corrigir, não criticando, mas elogiando a vida do outro. Inclusive a gente tem aí muitas polêmicas, né, com o pessoal de stand-up. Aconteceu aí um canal aí há pouco tempo por erro de comunicação, né? Sim. O Brasil inteiro criticando, eles fizeram uma piada, mas a comunicação ela é de extrema importância para que o receptor receba essa comunicação de forma positiva e não negativa. É verdade, porque o que é que faz a comunicação? Comunicação, principalmente a comunicação interpessoal, de você para com você. Quem sou eu falando com o outro? Essa comunicação é que faz com que o outro tenha uma percepção maior de si mesmo e até mesmo do outro. Porque o mundo começou através de uma comunicação. Um dia se comunica com outro dia, à noite se comunica com outro dia. Perfeito. E outra coisa, se você não tem essa comunicação, essa interação de poder estar junto com alguém se comunicando, então você vai estar distante. Você fica dentro daquela história que todo mundo tem que respeitar a sua comunicação, mas você não respeita a comunicação do outro. Então é cabível que todos possam entender que se eu sei se comunicar bem, então o outro vai entender que realmente eu quero amizade, porque uma comunicação boa cria uma amizade. Isso faz realmente toda a diferença. Para você que está nos acompanhando aí através do Facebook da Rádio Cotia, fica ligadinho na nossa live. Você que está nas outras plataformas, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência. Mas antes, eu quero dar uma super dica para você que está nos acompanhando, para vocês conhecerem aí a maquininha da FIT de cartão de crédito. É uma maquininha fantástica, eu particularmente uso no meu dia a dia, nas minhas negociações. É uma maquininha onde você consegue vender a sua venda em até 12 vezes, então você pode parcelar para o seu cliente em até 12 vezes e você recebe já no dia seguinte à vista. Então todo esse valor que você parcelou no dia seguinte já está na sua conta. Poxa, mas eu estou com restrição, não consigo receber na minha conta. Você pode colocar inclusive a conta da sua mãe, do vizinho, de um terceiro. Então realmente é uma máquina que faz toda a diferença aí nas suas negociações do seu dia a dia. Então eu convido você a conhecer, é só entrar em contato aí com o WhatsApp da nossa equipe, que é o código de área 11 93486 7077. Entre em contato aí nesse WhatsApp ou siga lá nas redes sociais a Federal Invest _Sumaré, agência Sumaré, maquininha FIT da Federal Invest. Então fica aí um super convite para vocês conhecerem, tá certo? E vocês que estão nos acompanhando aqui no Facebook da Rádio Cotia, estamos aqui de volta com o nosso Dr. Naldo Soares,
falando sobre oratória e a importância de como se expressar e como falar bem em público. É fundamental a gente saber falar bem em público para conseguir emprego, para conseguir ter um bom relacionamento. E aí eu vou entrar numa outra questão. Eu vejo milhares de relacionamentos não dando certo, casamentos destruídos. Antigamente a gente falava, casava com uma pessoa e tinha que consertar. Hoje em dia o casamento não deu certo, já separa no dia seguinte. Por falta de comunicação. O moço é criado numa família, a moça é criada numa outra família, são culturas diferentes, são rotinas diferentes, e quando essas pessoas vão morar junto, tem que ter uma adaptação. E aí as pessoas não querem se adaptar ao outro, ou não conseguem se comunicar que aquilo que o outro está fazendo incomoda ele. E aí gera briga, gera discussão e gera separação. O alto índice de separação está ligado diretamente à falta de comunicação. Inclusive aquele livro Casamento Blindado da Igreja Universal é fantástico, fala exatamente sobre se comunicar. Como um casamento pode dar certo? Através da comunicação. E aí eu digo homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa qual é o tipo de relacionamento. Estou correto nessa Sem colocação, dúvida. Né? Sem dúvida. Os relacionamentos não dão certo por falta de comunicação. Na realidade, assim, quem controla uma conversa? Por exemplo, tá homem e mulher ali conversando, discutindo sobre algum assunto. Quem controla? Aquele que escuta ou aquele que fala? Bom, quem está falando não tem o poder de controlar. Quem controla é aquele que escuta. Porque no momento que a pessoa está usando a escutatória, a pessoa está observando ali aquela situação. Qual é a linha de entendimento que a pessoa está falando? Será que a pessoa está passando do limite? Será que a pessoa está afobada? Será que a pessoa está fora de si? Porque se você está escutando alguém que está cobrando, que está solicitando, pedindo alguma coisa, você vai entender melhor quando você escuta. E os relacionamentos têm sido destruídos, está sendo destruído cada vez mais, porque os dois querem falar juntos a mesma coisa. Então alguém tem que escutar para entender melhor o perfil da conversa. E a oratória, o que ela ajuda a oratória nesse contexto aí? Em primeiro lugar, a oratória, ela te dá um embasamento, um padrão, para que você possa entender como que essa conversa vai ser digerida. Se o profissional da oratória, ou o comunicador, ou alguém que trabalha com a palavra, entende como é que vai ser digerida essa conversa, ele já tem uma carta na manga para não ser prolixo, para não dar andamento em muitas conversas, para não discutir coisas que não tem nada a ver. Então a pessoa fica mais objetiva. Porque eu lembro que eu fui ministrar uma palestra no Jardim P, o tema da palestra foi Colgates e Colinos. Saía um casal, os dois saíram para fazer compra no supermercado, e ali a mulher saía com o carrinho para fazer compras. E o marido também. Só que os dois, quando entraram no supermercado, se dividiam. Ali ele queria Colgate, a pasta, e ela Colinos. Quando chegava em casa era uma confusão. Porque no lugar de ter uma pasta só, tinha duas pastas. E ali imagina a comunicação. A minha pasta é melhor do que a sua. Ela é bem mais macia. Olha o tratamento dos meus dentes. Então, imagina a guerra que estava. E fora essa aí, eu lembrei agora sobre que fui ministrar outra palestra em Alagoas, no estado de Alagoas, que o marido chegava e criticava a esposa porque que ela colocava a concha do feijão na última gaveta na cozinha. Ah, meu amor, por que você colocou a concha do feijão na última gaveta? Coloque aqui na primeira gaveta. Isso se perpetuou durante 15 anos. Quer dizer, imagina esse relacionamento como durou. E eu já teria jogado a concha fora no primeiro dia. Não tá bom nessa gaveta? Joga fora e pronto. Já tinha resolvido. E aí, eu fui ministrar a palestra e falei do exemplo da pasta Colgate e Colinos para esse casal que estava brigando por causa da concha do feijão que ela gostava de colocar na última gaveta porque ela aprendeu com a mãe. E nesse dia aí ele disse assim, olha, sabe, meu amor, ele falando para a esposa, depois da palestra, você aprendeu com a sua mamãe colocar a concha do feijão na última gaveta?
Você é a rainha da cozinha. Então você que está aí, não fique brigando por detalhes, que isso aí são coisas fúteis. Exato. E a vida passa muito rápido, ela é muito curta, né? A gente se preocupa às vezes com tantas bobagens na vida, quando a gente vê ela passou. E passou despercebida. Então é importante, a gente está falando de oratória, de comunicação, mas não é só para quem trabalha com a comunicação. Você vê que a gente já navegou aí por todos os universos, desde a dona de casa até aquele jovem que está buscando emprego, porque eu vejo cada vez mais a dificuldade de comunicação. Isso aqui é fantástico, né? O celular, o smartphone, o computador de mão que você leva para todos os lugares, as pessoas se comunicam muito através das redes sociais, só que eu vejo hoje pessoas que conseguem se comunicar aqui dentro nas redes sociais, mas pessoalmente perdeu já o tete a tete, né? Ela não consegue mais se comunicar presencialmente. Isso vem acontecendo cada vez mais com os nossos jovens. Muito, porque as pessoas introvertidas, elas preferem se comunicar mais nessa linha aí de smartphone, dos celulares, porque fica melhor. Só que quando a pessoa se apresenta pessoalmente, aí essa pessoa tem uma grande dificuldade de expressão verbal. E isso não só na linha de smartphone, celulares, na tecnologia. Imagina quando vai conhecer alguém. Imagina quando vai se apresentar numa empresa, vai fazer uma viagem. Tem pessoas que têm vergonha de perguntar onde fica a rua, onde fica a padaria. E tem aquela história, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Isso. E a oratória, ela tira essa parafernália, toda essa questão da pessoa querer viver só aquela vidinha. Se você sabe se comunicar, sabe se expressar, você vai chegar no lugar onde você deseja chegar. Então, quando você aprende oratória, você esquece que não é só você que vive nesse planeta. Existem milhares de pessoas que precisam também se conectar com você. E aí todo mundo que está participando aqui com a gente, Cris Menberg, a Rita Mello, enfim, tem bastante gente aqui conectado, participando aqui no ao vivo. Eu estou acompanhando as mensagenzinhas de todo mundo. O pessoal que tem dificuldade de falar em público, que tem bloqueios, que não está conseguindo arrumar emprego porque está com essa dificuldade aí de comunicação, vai nas entrevistas e não consegue entrar, talvez por algum motivo. Os atores, modelos, cantores, eu conheço uma galera fantástica que não consegue entrar nos trabalhos de televisão por conta de não passar nos testes. Essa galera toda que está nos acompanhando, como que ela faz para encontrar o Dr. Naldo Soares, para participar de uma palestra, para aprender sobre oratória? Como que funciona? Está nas redes sociais? Tem uma agenda aí de palestras? Como que as pessoas te acompanham? Bom, tem o meu site que é www.naldosoares.com.br. Você vai entrar lá e vai ver muitas coisas do meu trabalho. Tem minhas redes sociais que ficam no site, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E se você deseja falar comigo pessoalmente, tem meu zap, que é DDD 11 98010 8153. Então a pessoa pode entrar em contato aí pelo WhatsApp para fazer um curso. Às vezes é um empresário, está com dificuldade de negociação, a empresa está quebrando. É muito fácil o empresário colocar a culpa às vezes nos colaboradores. A empresa não está dando certo porque os meus vendedores de campo não estão conseguindo trazer os resultados. Mas às vezes é o empresário que está precisando se requalificar. Então é importante, quando você, empresário, buscar informação e buscar a transformação da sua empresa, pensar que você também faz parte dessa célula. Né? Que às vezes o empresário ele se coloca fora, fala, ninguém trabalha para mim pressa, mas espera aí, qual é o exemplo que ele está passando para os colaboradores, qual é a postura que ele passa para os colaboradores, como é a oratória dele frente aos clientes, tudo isso conta para o sucesso de uma empresa. Conta porque eu fui ministrar uma palestra em Paulo Afonso, você que conhece Paulo Afonso, que é da Bahia, eu fui ministrar um treinamento para 16 funcionários, 16 vendedores. E o dono da empresa não queria. Eu digo, não, se o senhor não participar, você não vai saber como é que vai fazer realmente o treinamento. Ele participou e percebeu que muitos vendedores tinham vícios de outras empresas, mas ele queria
que colocasse um novo perfil no treinamento. E os colaboradores, junto com o empresário, tiveram um entendimento que aquela empresa só deu um up, cresceu, porque foi colocado um novo trabalho inserido dentro daquela empresa. Engraçado que eles falaram bem assim, como é que vence um cliente quando não quer? E esse treinamento eu coloquei sobre como vencer a palavra não. Não quero, não posso, não dá, não é assim. Então, através da oratória, você melhora as suas vendas. Você passa a falar com mais credibilidade dentro daquele trabalho que você realmente quer expandir. Inclusive a gente vê hoje uma galera aí nas redes sociais que são os digitais influencers, né? Todo mundo quer ser digital influencer hoje. É uma nova categoria de trabalho que vem crescendo muito dentro das redes sociais. Só que para você se tornar um digital influencer, você no mínimo tem que saber se comunicar. Então a galera jovem aí, não só jovem, mas de todas as idades, que querem se tornar esses digitais influencers, entre em contato aí no www.naldosoares.com.br, acompanhe aí as palestras para que realmente vocês consigam, independente de qual seja a área de atuação, atingir o sucesso esperado. Porque hoje qualquer pessoa que fala bem, ela já tem 50% de uma faculdade. Verdade. 50% de uma faculdade ela já tem. Às vezes a pessoa tem uma formação acadêmica, mas ela não sabe se expressar bem. Então fica complicado. E você chega numa empresa, você precisa mostrar o seu trabalho. Se você for vender um produto, uma ideia, uma marca, precisa falar. Se você for namorar e conhecer uma pessoa que deseja tanto, você precisa falar com essa pessoa. Se for viajar, precisa pedir informações. Se é um pastor, precisa falar com seus fiéis. Então, a palavra, ela está em qualquer lugar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, a palavra está ali. Verdade. E eu sempre falo, né, é de extrema importância, não é o que você fala, é como você fala. Às vezes você tem que dar bronca numa pessoa, mas como é essa bronca, né? Como você se porta? Tudo isso, através de um curso de oratória, você consegue transformar a sua vida, se tornar uma pessoa mais sutil, menos agressiva e com mais resultado naquilo que você se propor a fazer. Porque o que é que o outro está querendo de você, da minha pessoa, Daniel? Está querendo que você domine a situação. Quando você domina aquela situação que você está sendo líder, um gestor, um profissional em qualquer área da sua vida, a pessoa quer que você tenha o quê? Um controle da situação. Por isso que eu falei, quem controla uma conversa é aquele que escuta. Enquanto eu estou escutando, a pessoa está falando. No momento que você não queira mais escutar, você fala, por gentileza, eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu tenho outra informação que você está escutando. Perfeito. Bom, nosso tempo já vai estourando aqui, mas tem muito assunto. Naldo está convidadíssimo a voltar para a gente poder desmistificar muito mais esses assuntos todos. A gente deu uma pincelada e aqui a gente tenta falar um pouquinho de cada área dentro da oratória, mas ela é muito ampla, né? Muito ampla. A oratória, ela tem 10 anos que eu estudo oratória. Estou aprendendo aqui, até com o Daniel aqui, trabalhando nessa área da palavra. E a oratória é uma infinidade de informações. Não adianta dizer que esse tempo aqui nós consumimos muitas informações, porque tem muito mais. Mas desde já eu deixo meus agradecimentos por essa... Tem que mandar beijo para alguém aí? Quem está participando dessa programação aqui, Daniel esteve do tema oratória, arte de falar em público. Um beijão para você, Sandra, que está agora na Vila Zagem, que disse que vai participar e está assistindo aí também. Tem alguns amigos também, advogados da OAB da Praça da Sé. Um grande abraço para vocês. E o que eu fico aqui feliz é porque a sua pessoa, com todo esse carinho, esse amor, abriu essa porta aqui para falar dessa infinidade, desse conhecimento, dessa ciência que é tão poderosa, que nos ajuda a ser melhor a cada dia.
Eu fico muito feliz de a gente poder levar informação para o pessoal, informação de qualidade. Passa só mais uma vez o WhatsApp. O WhatsApp é DDD 11 98010 8153. E meu site que é www.naldosoares.com.br. Pessoal, entrem lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Participe de uma palestra, vai ter a transformação da vida de vocês. Eu acho que todo mundo busca conhecimento, busca informação. E se você quer ter sucesso na sua vida, independente da área que seja, no seu âmbito pessoal, profissional, fazer um curso de oratória é fundamental para o sucesso, tá bom? Aproveitar mais uma vez, falar para vocês aí da maquininha da FIT, onde você parcela para o seu cliente em 12 vezes, então você pode parcelar em até 12 vezes para o seu cliente. Você consegue receber à vista no dia seguinte o valor integral. As taxas são muito baixas, não tem aluguel de maquininha, não tem mensalidade, isso você só consegue com a máquina FIT. Então entre em contato aí com a nossa equipe pelo código de área 11 93486 7077 pelo WhatsApp, viu? Entre em contato aí nesse WhatsApp, um dos nossos consultores vai atender vocês e eu tenho certeza que as taxas vão ser as menores que você vai encontrar no mercado aí. Lembrando que a maquininha da FIT é da Federal Invest e a nossa agência é a agência Sumaré. Então entre em contato aí no WhatsApp, código de área 11 93486 7077 e adquira aí para o seu comércio, para o seu negócio, a máquina FIT. É a que eu uso, é a que eu indico e eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua empresa, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nosso horário já vai estourando, mas acompanhe a programação da Rádio Cotia, tem grandes novidades. A Cotia TV também está chegando com grandes novidades para todos vocês. Quero mandar aqui um super beijo para minha querida Cris Benberg, que vai estrear na Cotia TV o programa Dicas da Benzedeira, trazendo a cultura do benzimento. Ela ministra alguns workshops. Cris está convidadíssima a vir aqui para a gente poder falar sobre esses workshops que são importantes, que fazem a diferença mesmo. Então, um beijão para todo mundo, fiquem com Deus. Se for dirigir, não beba. Se for fazer amor, use camisinha, juízo na cabecinha de vocês. Amanhã eu tô de volta, viu? A partir das 9 horas da manhã aqui na Rádio Cotia.